Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo mais um texto, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor Jesus nos diz assim em sua palavra: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, desde que começou esta pandemia, ou que nos alcançou aqui no Brasil, eu tenho visto e ouvido crentes, igrejas, denominações, conclamando o povo de Deus a orar, a buscar a face do Senhor, a pedir a intervenção dos céus, a pedir a atuação de Deus, a misericórdia do Senhor, diante dessa calamidade, desses problemas todos que nós temos passado. Louvado seja o nome do Senhor por isso, isso é muito bom. Por outro lado, junto com isso, vi aqui, ali e acolá algumas reportagens, algumas pessoas falando ou debochando sobre a oração e a prática da oração. E eu me recordo, parafraseando, uma dessas pessoas que escreveu, e parafraseando aqui, ele disse o seguinte: olha, não será a oração, mas a ciência que encontrará a cura para o coronavírus. Bem, irmãos, obviamente se trata de alguém que não conhece a Deus, não conhece o Deus das Escrituras, porque se conhecesse, saberia muito bem que Deus age por meios ordinários e por meios extraordinários. Deus, ele, pela graça comum, capacita homens, cientistas, instituições, pessoas que podem até nem acreditar na existência do Deus vivo e verdadeiro, mas pela graça, essa graça comum, atua, age, fazendo com que soluções e respostas apareçam. No final das contas, é Deus, não o homem. É o Senhor, não a humanidade, que é a fonte de todo o bem, de toda a cura, de toda a resposta, de tudo aquilo que nós necessitamos. Irmãos, volta comigo aqui, esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, fala sobre oração. Jesus ensinou exaustivamente sobre oração, ele também praticou a oração, ele retirava momentos, se isolava, ia buscar a face do Pai e também chamava seus discípulos para orarem juntos consigo. Enfim, viveu e ensinou plenamente sobre a oração. Para Jesus, a oração é um meio, é um instrumento, né, que nos liga ao Pai. Por meio da oração, nós falamos com o Senhor, adoramos, rendemos graças, colocamos as nossas alegrias, as nossas esperanças, mas também é um meio pelo qual nós expressamos nossas necessidades, angústias, desejos, né, do coração e da alma. E aqui nesse texto, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, a oração é apresentada como sendo um instrumento pragmático, que funciona, né? Claro que nem Jesus, nem o restante do Novo Testamento veem a oração como toda poderosa em si mesma, né? Falando de modo diferente, a oração não é uma lâmpada mágica, não é uma varinha de condão, que nos dá o direito de sermos atendidos em 3 pedidos que fizermos. É óbvio que não. A vontade de Deus tem que ser levada em conta. Se for da vontade do Senhor, é claro que o Senhor ouve, responde e diz sim àquilo que pedimos, né? Mas, infelizmente, muita gente entende distorcidamente a oração. Sim, a oração funciona. Como disse o apóstolo Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por meio da oração podemos ver milagres acontecendo, louvado seja o Senhor. Curas, conversões, libertações, mudança até de destinos, rumo das nações podem ser transformados porque um povo, ou a igreja, ou porque pessoas, ou até mesmo um indivíduo se coloca na presença do Senhor de joelhos, pedindo a intervenção dos céus. Nosso texto aqui, irmãos, o objetivo o objetivo de Jesus é levar os seus discípulos a insistir na oração.
que Jesus quer que os discípulos orem firmemente, orem continuamente, orem perseverantemente. Essa é a ideia. E tudo isso aqui, todas essas palavras, todos esses verbos usados, toda a instrução visa a me fazer entender e a fazer você também entender que devemos insistir com o nosso Deus em oração. Eu queria então meditar com você sobre os 3 modos de se insistir com Deus em oração. Claro, levando-se em consideração que a vontade de Deus tem que ser respeitada, a vontade de Deus tem que ser levada em consideração, porque se Deus não quiser, não adianta, você pode ficar um século orando que não vai acontecer porque não é vontade do Senhor, né? Mas, sendo vontade do Senhor, devemos perseverar em oração. Então, quais são os 3 modos? Em primeiro lugar, pedindo a Deus com humildade. Como é que você insiste? Insista, peça a Deus com humildade. Jesus usa aqui 3 verbos, né? O primeiro deles é o verbo pedir. Então, nós devemos insistir como um pedinte, como um mendigo, como um necessitado. Quem pede, necessita. Quem pede, não tem, corre atrás de quem tem. Essa é a ideia, né? Mas devemos agir assim diante de Deus, pedir a Deus e não aos homens. Essa imagem é bem diferente do que a gente tem ouvido, particularmente nesses dias aqui, nesses últimos dias aqui no Brasil, né? Hoje nós ouvimos e vemos pessoas ensinando que Deus vai atender os arrogantes. Então você tem que decretar, você tem que mandar. Eu me recordo de um pregador que fez a seguinte oração diante de Deus, né? Senhor, se eu tenho crédito no céu, faça isso. Outro que diz, olha, eu determino, eu tomo posse, eu ordeno. E coisas semelhantes a essa. Irmãos, é muito diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. O nosso pedido insistente não é de alguém que tem crédito, não é de alguém que pode coagir Deus, não é de alguém que pode mandar no Senhor. Nosso pedido é feito por pessoas que dependem da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do Senhor nosso Deus. Então o primeiro verbo aqui é esse. E o primeiro verbo nos ensina e nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos pedintes. Somos pessoas necessitadas, sem condição, sem dinheiro. Essa é a ideia. Então, precisamos nos lembrar, e a Bíblia vai falar isso com muita clareza, que o Senhor não aprova o arrogante, né? Não aprova. Não aprova o soberbo, o altivo, porém ele atenta para os humildes, quebrantados, os pobres e os necessitados. Salmo 51, versículo 17, a Bíblia diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezarás. Não é o arrogante, Senhor, faça isso, eu ordeno, eu tenho fé e o Senhor é obrigado a me responder. Não é assim. Salmo 138, versículo 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Ele não atenta para o arrogante, para o soberbo, para aquele que pensa que pode mandar nele, no Senhor. Davi, no Salmo 40, versículo 17, o grande rei de Israel, homem rico e poderoso, mas ele se via como um pedinte, né? Como alguém que necessita do Senhor, e ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Irmãos, como disse o apóstolo Tiago, quando pedimos, devemos pedir com fé. Devemos pedir com fé, né? Obviamente que a fé não é oposta aqui à humildade, né? A fé, ela tem que ser ousada, mas ao mesmo tempo humilde na presença do Senhor. Por isso o apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá liberalmente, livremente, de boa vontade, e vai ser concedida. E ele faz a ressalva, peça porém com fé. Peça confiando que Deus é o seu Pai, o meu Pai, aquele que nos ama profundamente e tem prazer em nos abençoar segundo a graça dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quer ser atendido pelo Senhor? Veja-se assim, desta forma, como alguém pobre e necessitado, como um pedinte. Peça a Deus que tire do seu coração, da sua vida, qualquer soberba, altivez, autossuficiência, porque
essas são atitudes e sentimentos que nos afastam do Senhor. Em segundo lugar, Jesus fala também sobre buscar com esperança de encontrar. O verbo aqui que ele usa é justamente esse, buscar, e evoca aqui o sentido de alguém que perdeu, né? Perdeu algo e não tem outra condição senão correr atrás, procurar, buscar, né? Então devemos orar assim também. Nós tínhamos, irmãos, lá no Éden, muitas bênçãos e nós perdemos. Por causa do pecado, nós perdemos. Tínhamos tudo o que precisávamos de Deus, mas por causa da queda, hoje estamos longe da fonte de todas as coisas, de todas as bênçãos. Por isso, buscamos o Senhor. Se atravessarmos alguma dificuldade, se estamos atravessando alguma dificuldade, temos medo, devemos buscar a presença do Senhor, como fez o rei Josafá. Josafá se viu cercado por inimigos terríveis, cruéis, que poderiam dizimar com Judá, e diz o texto de 2 Crônicas 23, que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, apregoando jejum e oração para todo Judá, e como consequência Deus ouviu e respondeu: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, busquemos ao Senhor. Também, irmãos, se desejamos crescer, prosperar no nosso trabalho, família, ministério, se queremos o bem, a bênção dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso cônjuge, né? Se nós queremos ver essa graça abundante de Deus sobre nós, é claro que nós não compramos nem forçamos, mas nós podemos pedir, nós podemos buscar. Faça, irmãos, como Ezequias. Diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 31, 21, que em tudo o que Ezequias, empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou com todo o coração. O texto continua e diz assim: e por isso prosperou. Foi bem sucedido. Foi bem sucedido na sua fé, foi bem sucedido na sua família, na sua casa, foi bem sucedido como rei, né, porque buscou a presença do Senhor. Ainda, irmãos, se desejamos uma vida abençoada, de paz, de descanso, é claro que não viveremos sempre no mar de rosas, é claro que reveses podem acontecer, é claro que coisas ruins podem acontecer, mas se queremos no grosso, na maior parte do tempo da nossa existência, a bênção, a paz, irmãos, precisamos buscar a presença do Senhor. Isaías 65:10 diz assim: para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Tranquilidade, paz, serenidade, bênção do Senhor, porque se buscou. Lá no versículo 11, Isaías 65:11, mas para quem não faz isso, a consequência vem também. Quem busca perseverantemente, irmãos, achará. E aí a questão é o que você tem buscado, né? Tem muita gente buscado simplesmente o ouro e a prata desse mundo, tem buscado a honra, o brilho desse mundo e, obviamente, infelizmente, vai encontrar essas coisas. Deus tenha misericórdia. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, batendo a porta do céu com perseverança. A Bíblia vai nos dizer aqui, Jesus por fim usa a figura de alguém à porta batendo, né? E bate, com perseverança, com insistência, né? Até que a porta seja aberta. Ou então, para que a porta seja aberta e o indivíduo entre ou seja assistido. Há duas parábolas que Jesus contou que ilustram muito bem essa situação de estar à porta e bater, né? Elas são as parábolas que eu vou chamar do vizinho insistente e da viúva insistente. Na primeira, o homem bate à porta do seu vizinho porque havia um amigo que tinha chegado de longe, inesperadamente. E este homem não tinha nada para oferecer àquele amigo, àquele visitante, né? Daí ele vai ao seu vizinho e bate na porta.
e bate na porta, insistentemente, até que então o seu vizinho lhe atende e concede aquilo que ele precisava. Na segunda parábola, a viúva, uma mulher que infelizmente estava à procura de justiça e essa justiça estava sendo negada a esta mulher, um juiz arrogante, incrédulo, provavelmente corrupto, e a mulher, então, diante desse quadro, ela não desiste, ela insiste e pede: julgue a minha causa, julgue a minha causa. Em ambas as parábolas, o ensino é o mesmo, o segredo é a perseverança ou a insistência diante do Senhor. Lucas 11:8, a Bíblia diz assim: eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Claro que aqui tem a palavra, importunar, o verbo importunar, importunação, mas a ideia de Jesus não é importunar os céus, mas é insistir humildemente, perseverantemente. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Lucas 18:7, ensinando e aplicando a parábola da viúva insistente. Claro, irmãos, que não ganharemos Deus no cansaço. Essa não é a ideia, vamos cansar Deus para ver se Ele nos atende. Tampouco a oração tem o poder de mudar Deus. Nós não mudamos Deus, A ideia de Deus, o pensamento de Deus, não é isso. Além disso, Deus responde segundo a vontade dEle, não segundo a minha e a sua vontade. Mas o Senhor espera que eu e você sejamos firmes e fiéis, constantes em nossas orações. Ou, falando de forma direta, sem imagens, sem figuras, o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A NVI diz assim: orem continuamente. Continuamente. Há pessoas, irmãos, que até batem a porta, mas não com insistência, com perseverança. Desistem tão rapidamente de orar. Irmãos, não podemos desistir de orar. Outras pessoas desistem tão prematuramente. Tem aquela visão equivocada da oração, como se a oração fosse um interruptor que eu encostasse o dedo, acendesse, apertasse novamente e apagasse. Não é assim que a oração funciona. É preciso perseverar, orar constantemente. E ali Deus vai ministrando, vai falando, vai transformando, vai nos dirigindo, até que nós aprendamos a orar cada vez melhor em o nome de Jesus. Eu encerro aqui, meu irmão, usando os mesmos verbos que Jesus usou. Peça, busque, bata a porta dos céus. Orar, irmãos, vale a pena. Deus quer ver seu povo de joelhos, clamando por Ele. E se eu puder dar um testemunho pessoal, eu vou dizer para você, orar vale a pena. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida e vejo o que Deus concedeu, tanta graça que Ele fez, tem feito e ainda fará, tudo isso é fruto da graça dEle, sem sombra de dúvida. Mas Deus tem usado a oração do seu povo, Deus tem usado a nossa oração, Deus tem ouvido a nossa oração para conceder aquilo que nós necessitamos da parte dEle. E eu não consigo olhar para trás sem deixar de ver que todas as grandes bênçãos tem sempre alguém que orou, alguém que intercedeu, alguém que clamou, ou o próprio indivíduo, que buscou e falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, oremos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, peço que o Senhor crie em nós um espírito de oração, nos incline para orar, para buscar, para depender mais do Senhor. Ensina-nos e ajuda-nos em o nome de Jesus. Dispõe o nosso coração para orar pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, para orar pela nossa igreja, pela nossa pátria, para orar, Senhor, por aqueles que necessitam, para orar por missões transculturais, por missões nacionais, pela salvação dos perdidos. Ó Deus, cria em nós um coração inclinado para buscar a Tua face, para interceder
para orar. Em nome de Jesus. Amém, Pai.